Olá, bem-vindo a mais um episódio de Dalal e Companhia. Eu, Cate Navarro, vou estar aqui ao lado de Dalal Ascar e também com muita honra, junto com Rui Moreira. Rui Moreira é um desses raros artistas que dançam com o corpo e com a alma. Ele transforma memórias, culturas e histórias em movimento, sempre com a coragem de quem acredita que a arte é um direito de todos. Já brilhou em palcos do Brasil e do mundo, do Balé do Cisne Negro ao Grupo Corpo, mas nunca deixou de lado o seu maior papel, o de abrir caminhos para que outros também dancem. Premiado, reconhecido, respeitado, Rui é, acima de tudo, um cidadão da dança, um homem que move a cena brasileira com generosidade e compromissos. É uma alegria enorme recebê-lo aqui, porque Rui não chega sozinho. Ele traz com ele toda a força da dança como linguagem de liberdade. Rui, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Quem agradece sou eu, não é? É uma honra estar aqui ao lado de Dalal, essa pessoa importantíssima para a dança brasileira foi um prazer, está sendo um prazer muito grande estar aqui, agradeço. Dalal, e o que você diz, hein? Temos Rui Moreira aqui pensando com a gente. Eu que estou muito feliz, honrada de tê-lo logo no começo dessa série de ser dos nossos primeiros entrevistados, e hoje vou certamente fazer um amigo. Ah, com certeza. Aliás, Rui, a gente precisa dar destaque, né? Você recebeu a Medalha da Inconfidência pelo governo do estado de Minas Gerais. Aliás, absolutamente merecido esse reconhecimento, porque você leva o valor da arte brasileira não só aqui no nosso país, também para fora dele. E aí fica uma curiosidade, quer dizer, uma pessoa tão notável, como é que começa nessa profissão? Como é que você entrou na dança? Bem, é interessante essa pergunta, porque existe uma dança cênica e existe aquela dança que se manifesta do corpo, que é uma relação com a família, que é uma relação com o ambiente que se está. Então eu posso dizer que essas duas etapas, a primeira etapa foi em família e a segunda etapa foi em um projeto sociocultural que trazia a possibilidade das pessoas conhecerem um pouco a dança como técnicas acadêmicas, não é? Então, dentro desse projeto, era aulas de balé clássico, aulas de jazz, aulas de consciência corporal, essas coisas todas, e isso foi uma introdução que me preparou para depois encontrar com Klaus Viana, já na Escola Municipal de Bailados de São Paulo. E aí, Dalal, quando a gente vê esse começo, né, a gente vê o seguinte, quer dizer, que às vezes parece que você é meio que colocado em determinado local, né? E aí fala mais alto a paixão, fala mais alto o talento? Foi aquilo que eu disse. A dança está no homem, é uma coisa natural. A música e a dança fazem parte do ser humano. E as oportunidades, despertar as vocações e as oportunidades de querer viver e trabalhar com dança teatral, porque a dança todo mundo pode ter, não precisa de preparo, é natural, você estuda dança de salão, jazz, mas a dança teatral, a dança que passa um espetáculo para emocionar o público, levar uma ideia, ou fazer o público pensar, já é uma outra coisa, precisa de um aprendizado. E eu acho que são abençoados aqueles que tiveram a oportunidade e a chance de serem, descobrirem a vocação a tempo de poder executar e exercer essa profissão, que é muito difícil, porque ela é muito curta, limitada e desgastante. Até vamos pegar essa ideia da Dalal do desgastante, vamos falar da linguagem corporal, de como ela é importante na vida de um bailarino, de alguém que dança. Como é que você fez, né, do seu corpo a sua ferramenta de trabalho? A relação, o corpo, não é? A relação do corpo como nessa relação mesmo das danças cênicas, das danças intuitivas, não é? Ela
de alguma forma, ela prepara esse corpo, não é? A preparação das danças, dessas danças cênicas, eu citei aqui o nome do professor Klaus Viana, e Klaus Viana tinha ali uma preparação muito específica, onde ele pensava muito a questão da anatomia, a relação das cadeias musculares, essa relação de que um corpo cênico ele tem que ser um corpo consciente, né? Um corpo presente, não é? A consciência gera a presença para esse corpo. Isso foi se aprimorando, não é? Na Escola Municipal de Bailados tinham outros professores, o professor Gil Saboia, que, vendo a minha dedicação, me indicou para Maria Uda Bittencourt, não é? Com o Cisne Negro. E lá, a Uda, vendo aquele corpo completamente jovem, imaturo, ela abriu a possibilidade para que eu ficasse o dia inteiro na escola fazendo aulas. E a repetição é algo muito importante para a criação desse corpo. Não é? A repetição, a construção de um corpo fisicamente e psicologicamente preparado para receber coreografias, receber e ao mesmo tempo transmitir, não é? Ser um corpo expressivo. Não é? Então, essa preparação, este corpo, ele veio, sim, de muita repetição, uma repetição de diversas técnicas, não é? De técnicas que aprimoravam, de alguma forma, não é? A relação mais ampla desse corpo que, quando entra em cena, ele precisa ser outra coisa. Ele foge um pouco até da ideia de ser corpo. É verdade. É muito interessante, porque eu tive assim, a oportunidade, eu ainda era estudante, de receber Klaus e Angel no Rio de Janeiro, quando eles vinham de Belo Horizonte, ainda debaixo de uma formação clássica, procurando novos caminhos. Sim. E depois nós trabalhamos juntos na Bahia. Ele foi para a Bahia, para a universidade, e eu fui fundar uma escola no Teatro Castro Alves. Sim. Fui dirigir a escola. E a gente tinha muito... E o Klaus estava sempre em busca de alguma coisa que ele encontrou, a Angel também, que eles desenvolveram. Foi na época que eles saíram da Bahia, foram para São Paulo. E é muito interessante porque você vê que daquele professor, daquele que queria ser bailarino, que não fez carreira de bailarino, descobriu outras coisas, veio com a Angel, aí formaram um bailarino. A gente tem uma ligação, porque eu conheci os dois, e isso faz uma ligação entre nós, artistas da dança. Sim. Né? E engraçado, Darol, você fala isso, porque, Rui, você transita por várias histórias ao mesmo tempo, inclusive conhecimentos, a dança acadêmica, a dança popular, a dança africana, o conhecimento com outros artistas, coreógrafos, enfim. Como é que isso moldou a sua carreira? Sim. Bom, a dimensão da dança é algo imensurável, né? Não tem como... E a maneira como a dança, enquanto ato de dançar, vai se difundindo, proliferando, ela vai... Eu nem consigo explicar muito bem por quê. Por exemplo, quando a minha primeira companhia de dança, não é? Foi meu primeiro trabalho profissional foi na companhia do Cisne Negro, que tinha como coreógrafos Vitor Navarro, que tinha como coreógrafos Luiz Arrieta, que tinha como coreógrafos Sônia Mota. E neste momento, este corpo, não é? Eu como corpo estava completamente permeável àquela linguagem que aqueles coreógrafos traziam para o corpo, não é? Então, em consequência dessa permeabilidade, o meu corpo ganha uma possibilidade, não é? De extra-cotidiano de me expressar, não é? E me relacionar com o público, não é? Então isso vai abrindo, não é? Lugares.
E depois desses lugares abertos, aí tem uma relação de como cidadão, como eu me relaciono com as relações, com a sociedade, não é? E aí eu acabo, inegavelmente, né, a relação da cor da minha pele e estando no Brasil e a diversidade que é o Brasil, não é? Isso me gerou uma curiosidade muito grande em conhecer outras formas de dança, de usar a dança também para fazer uma viagem na minha própria ancestralidade, não é? Usar... A dança tomou conta de tudo, ela foi o veículo para tudo. Então, para as viagens da ancestralidade, para as viagens na relação com a sociedade, nas viagens na relação com o meio ambiente, a minha curiosidade foi sendo ampliada e foi se transformando, não é? Porque se transformou também o papel do bailarino. O bailarino antes ele era muito mais tinta, não é? De um coreógrafo, não é? O coreógrafo pintava quadros. Eu faço parte de uma transição dentro da dança moderna brasileira, não é? Onde o bailarino acaba também interpretando, não é? E para isso era necessário que o bailarino fosse curioso, no mínimo, não é? E essa curiosidade é que me faz até hoje me relacionar com essa diversidade que a dança proporciona a gente, essa relação, né? Isso é verdade. É impressionante como a dança pertence a todos, porque tem um festival em Belém do Pará, organizado por uma professora, Clara Pinto, que ela já há 20 anos ela organiza, você conhece a Clara, né? E ela sempre faz nesse festival um dia de amostra de populações ribeirinhas que lidam com dança. E uma das coisas que mais me emocionou até hoje foi um grupo que veio, um grupo ribeirinho, e que fez uma coreografia. Você via que eles não tinham nenhuma ideia, que balé, que jazz, que coisa nenhuma, era dança. Eles fizeram uma coreografia, vestidos com roupas feitas de plantas e de cipós e de coisa, de uma criatividade, de uma beleza. Aquilo me tocou e me emocionou, quer dizer, a oportunidade que eles tiveram de se apresentar. Não sei se o público que estava lá sentado esperando ver dança, balé, essas coisas, se deu conta da riqueza que eles mesmos tinham na sua própria terra. E assim é o Brasil. A dança tem que ser para todos. A dança teatral, a dança cênica, ela tem que ser codificada, ela tem sim, feito a literatura, feito as composições musicais, enfim, feito tem uma linha para seguir e uma coisa para ter que dar algum resultado. Mas a dança em si, se você olhar, é uma coisa tão do ser humano, tão do homem, sim, dança e música, porque não é fácil trabalhar com dança no Brasil. Não. Você sabe disso. Rui, você sempre relaciona a dança e cidadania. Como é que isso funciona na sua vida, na prática? Cidadania. A arte é um direito constitucional, não é? Tem na Constituição como um direito do ser humano, é um direito cidadão, não é? E a possibilidade de nós todos, como profissionais das artes, essa possibilidade de trazer e contar para as pessoas que elas têm esse direito. Elas têm o direito a assistir os espetáculos todos, ela tem direito a escutar todos os concertos que ela quiser, ela tem direito a escutar a música que ela quiser, a dança que ela quiser, é um direito, não é? É um direito de se expressar. Então, a cidadania, como direito, ela é levando em conta, não é? A relação que o Brasil tem, não é? Pelo prisma da educação, pelo prisma do próprio aculturamento, não é? Geral, é necessário sempre que haja uma consciência maior de que
o que nós fazemos é um ato político cidadão. É um ato político cidadão levar a dedicação que nós temos, não é? E quem faz essa dança, quem se dedica a essa dança, quem entra dentro das relações, que são os bailarinos, que são meio para que a arte chegue à população, também são cidadãos. Então, a relação do desenvolvimento da profissional, essas coisas todas, estão dentro desse pacote cidadão, estão dentro desse pacote de direitos mesmo, que é impossível não ter uma relação cotidiana com essa história. Sempre levando em consideração isso que nós falamos. Nunca foi fácil fazer dança no Brasil e não é fácil dançar no mundo. É verdade. Não é fácil. Então, a relação cidadã, ela está muito presente. Dalal, você tem alguma história em toda a sua trajetória que se relaciona até com esse depoimento que o Rui deu agora, que é tão importante, sobre a cidadania e a questão também dos direitos daqueles que dançam no nosso país? Eu acho que o país está se conscientizando aos poucos. Essa consciência não havia há 40 anos atrás, 50 anos atrás, eu sei, porque eu levei o balé brasileiro para a Europa para fazer um espetáculo. Eu acabei ficando na Europa e fiz 90 espetáculos, sem esperar, porque foram descobrindo o balé, foi surgindo convites, um atrás do outro. Mas isso se deveu à ajuda de muitos artistas, não a ajuda consciente nem do Estado, nem do governo, nem nada. Foram os artistas que ajudaram a montar um repertório que encantou os europeus. Acho que a dança ainda luta para poder firmar esta posição, muito. Acho que um país como o Brasil, que é um continente, com a riqueza que tem, já vou repetir o que eu já disse antes, todo Estado brasileiro deveria ter uma companhia de dança, uma orquestra sinfônica, deveria ter canto, coro, ópera, para poder realmente, dentro da nossa civilização, são as artes cênicas, que depois foram desdobrando com musicais, com cinema, com outras coisas, mas a base partiu disso e partiu da corte. Não partiu da Revolução, partiu da corte. Foi a corte que espalhou isso, ela foi se desenvolvendo, hoje é uma coisa popular. Mas acho que nós ainda, no Brasil, ainda não atingiu o desenvolvimento cultural e educacional mais profundo, mais amplo dos nossos próprios dirigentes, que dominam, que decidem as coisas. Porque mudou muito do tempo em que o Brasil, no tempo da borracha, no tempo daquela Amazônia toda, você sabe, as pessoas tinham mais cultura universal. Tinha uma cultura local, mas tinha uma cultura universal. Quando eles ocupavam posição, eles traziam, ou iam estudar fora, ou se trazia professores para ensiná-los. Quando eles ocupavam posições de dirigente do país, eles sabiam mais da importância da cultura. Sim. O país cresceu, enriqueceu, se tornou importante, mas não evoluiu nesse sentido. Os novos atuais dirigentes, que me perdoem, mas não sabem muito pouco da importância da cultura, da importância das artes cênicas, e tem que ter a consciência de que um país só se faz respeitar quando ele exporta a cultura e que influencia outros países. Porque, eu já disse isso também outras vezes, exportações técnicas ou exportações agrícolas, todos os países podem fazer. Mas exportar cultura a ponto de influenciar outros países traz o respeito àquele país. O que aconteceu com a nossa música popular e muito da nossa música sinfônica, através de Villa-Lobos, Carlos Gomes. Mas a música popular, hoje, a brasileira, é a mais respeitada no mundo. Sim. E eu acho que isso também deveria ocorrer com todas as artes cênicas, principalmente com o país jovem, com muitos talentos e muitas coisas para mostrar e com poucas oportunidades.
Pegando até essa história, né, que Dalal dizia aqui sobre a importância das políticas públicas, do conhecimento de quem é autoridade, etc. Você participou de muitas reuniões, frequentou câmaras, você sabe muito bem como é importante este caminho também do diálogo e da política para que isso chegue até o palco. Como é que você fez isso chegar àqueles que dançam e que são também seus alunos? Bem, como Dalal comentou, essa consciência ela é um movimento, né? Eu acho que o Brasil como um todo ele está em movimento no sentido de se apropriar enquanto nação, né? É verdade que tudo isso avança algumas casas, retrocede algumas, mas é assim mesmo a vida. E esses movimentos todos organizados no âmbito do governo realmente são movimentos que nós podemos dizer que levam uma geração a um determinado local. Ela não consegue levar todas as pessoas, ela vai levando pessoas e pessoas vão sendo arautos e vão à frente de alguns movimentos com alguns pensamentos próprios, não é, para desenvolver todo um processo de conscientização, não é? Então mudou hoje a própria relação da dança no sentido, eu percebo, Dalal, os bailarinos muito mais politizados do que antes. Não é? Politizados no sentido de conhecer os seus próprios direitos, não é? Porém, reconheço que ainda o processo dos gestores ainda não acompanha o processo dos movimentos dos bailarinos, do dia a dia, do cotidiano dos bailarinos, ainda não acompanha, não é? Mas faço parte, não é, participando desses movimentos todos, de uma junção nacional que teve a possibilidade de levar aquilo que sabia, aquilo que não sabia, para trocar com outras pessoas e conversar sobre a diversidade do fazer nacional, não é? Então, em consequência disso, esses movimentos me deram uma possibilidade, primeiro, de diálogo nacionalizado, não é? Assim que eu conheci também as populações ribeirinhas, assim que eu conheci os movimentos étnico-culturais, não é? Porque nós vamos ver também as danças indígenas, nós vamos ver os movimentos afrodescendente, e cada qual com a sua maneira de expressão. Portanto, todas essas relações, elas acabam pluralizando, não é? Aquele que tem a informação, e eu consegui, nesse meio tempo, fazer também com que essas informações fossem para a sala de aula, para as pessoas com quem eu trabalho. O meu trabalho de criação também foi para esse lugar, no sentido também das pessoas não somente entrarem para dançar, mas para conversar, ler. As pessoas não podem apenas e tão somente olhar para o seu próprio umbigo, elas têm que olhar para tudo que está acontecendo ao redor para que elas possam ser artistas. O artista é isso, não é? Então, em consequência dessas histórias, eu vou percebendo e vou tendo a possibilidade de multiplicar essas informações, tanto na cena, como atualmente onde eu estou com, digamos assim, de certa forma, uma nova geração de gestor, não é? Uma vez que eu estou na Fundação Nacional de Artes, quando ela completa 50 anos, portanto ela já tem muitas águas que passaram por aquela ponte, não é? E com esse pensamento que que procura fazer uma ponte nessas relações circulares do tempo, não é? Essa relação espiralar, onde passa uma coisa e ela vai voltar a passar, só que nós vamos ter que vê-la, vamos ter que enxergar de outra forma, não é?
Isso que o Rui falou, assim, só para fechar, Dalal, como é que você vê essa questão, inclusive, de se dar voz e visibilidade nessa nova geração que ele diz que é mais politizada? Mais politizada de um lado, realmente, porque hoje a comunicação é muito mais fácil, eles recebem coisas, informações através da internet, sabem mais das coisas, mas menos profundamente, porque aceitam o que vem e não tem tempo, nem tem treino para ir pesquisar se aquilo que vem tem fundamento, se é verdadeiro. Então, de fácil manipulação. É verdade. Isso é uma outra coisa que desequilibra um pouco. E depois tem uma coisa que a juventude de hoje, por causa desses vícios, desse avanço, é um grande avanço, uma grande arma. Ao mesmo tempo, perderam a capacidade de ouvir. Você fala, a pessoa ouve, mas não entra, porque tudo é muito estimulado visualmente, tudo que vem de visual, impactos visuais. Isso também afeta um pouco as artes como nós conhecemos. Tá? E eu acho que tem duas coisas, a faca de dois gumes. Realmente eles são mais politizados, mas realmente eles são mais ignorantes. Verdade. Eu concordo totalmente, porque falando, pensando e repensando a minha fala, a política seria o quê? Uma mediação da polis, mas essa mediação está sendo feita de maneira muito rápida e por canais muito efêmeros, né? Então... Muito efêmeros, concordo. Rui, a Dalal dizia agora sobre a questão da juventude, enfim, são tempos diferentes. Como é que você avalia do começo da sua carreira até hoje a diferença da dança profissional? Eu iniciei no final dos anos 70, não é? Então, no final dos anos 70, algumas mudanças muito importantes aconteceram, não é? Uma delas foi a lei, a 6533, que é uma lei que cita os profissionais os profissionais das artes, não é? Na verdade, ela tem, e a dança está ali citada, não é? Com alguns, o maître, o bailarino, não é? Ela está ali citada. Mesmo que hoje ela já busque ali uma revisão, porque se ampliou muito mais o papel do bailarino. Mas foi muito importante, eu gosto de citar isso, não é? Lá no passado, por exemplo, o bailarino não podia comprar a prazo, não podia comprar a crédito, porque ele não tinha essa relação de crédito, ele não tinha um crédito, portanto, um aspecto cidadão, não é? O profissional da dança não tinha. É fato que esse profissional ele estava ali conectado a diversas formas também de expressão da dança, o que tornava isso muito diferente, houve uma evolução. Quando se pega, logo após ali a estruturação dessa lei, e vai se vendo a possibilidade de construção de segurança para o bailarino dentro das companhias estatais, sejam elas municipais, sejam elas estaduais, a relação, essa possibilidade de uma estruturação de um contrato com as companhias, mesmo que seja muito difícil, não é? As companhias manterem a possibilidade de ter um contrato, não é? Mas a relação com a carteira de trabalho, a relação com a delegacia regional de trabalho, um registro, ou seja, identificar e dar lugar para esse profissional, não é? Isso é uma mudança que ela é marcada no final dos anos 70, não é? E é verdade que tudo isso dá a possibilidade de desenvolvimento de todo esse universo de compreensão de que o artista enquanto meio, ele é trabalhador das artes, não é? Então, é certo que
quem recebe essa arte, ela precisa ter alguém que seja meio disso, que se prepare, que trabalhe de maneira repetitiva, organizada, disciplinada, não é? Porque a arte é feita por isso tudo, não é? E quando a população recebe, ela recebe já a poesia que foi criada a partir deste trabalho que é árduo, que é feito de suor, é feito de corpos que se desgastam, que é feito de corpos que se machucam, que é feito... não é? E tudo isso é um processo que está em curso. Não é? Tudo isso é um processo que está em curso. Está em curso aí uma aposentadoria para os bailarinos, com um tempo similar ao tempo uma aposentadoria especial similar ao tempo dos professores, ou seja, com 25 anos de trabalho, não é? E nós vamos levar em consideração que 25 anos de desgaste contínuo do próprio corpo é um tempo bastante grande, não é? Mas toda essa compreensão social, toda essa compreensão política, não é? Que Dalal, inclusive, fala sobre os gestores, isso os artistas têm que se manter como pessoas que promovem essa consciência, não é? Nós ainda temos que culturar e aculturar os gestores no sentido da compreensão disso que nós fazemos, não é? Do que é essa relação, não é? Então, isso vem mudando, Inshallah, isso também seja um capítulo que as pessoas possam mergulhar de maneira mais profunda e entender a dimensão que tem isso, porque isso é um trabalho geracional, não é Dalal, desculpa, é uma relação geracional, porque Dalal fez e vem fazendo a parte dela, eu venho, não é, fazendo a parte dela. A política hoje reconhece que há a dança, não é, como patrimônio, mas também com as suas autonomias dentro da Fundação Nacional de Artes, que é a Funarte, que é um órgão vinculado ao Ministério da Cultura. Hoje, por um processo de reestruturação, existe um centro específico de dança. Não é? Esse centro específico de dança, que hoje eu estou diretor, ele é um lugar do Ministério da Cultura. Portanto, a dança tem um lugar dentro do Ministério da Cultura, não é? E precisa, então, alguém com memória, com experiência, para trazer essas informações todas, não é, Dalal? Que precisam ganhar solidez e terreno, não é? Para que elas possam... criar raízes, né? Exatamente, para que elas possam realmente ser reconhecidas com o tamanho que tem. A dança é imensa no Brasil, não é? Grandioso esse depoimento dele, né, Dalal? Com certeza. Vai muito de encontro a muitas lutas suas, né? E a tudo que eu penso. Eu acho que é muito importante a conscientização de o que são as artes, o que representa. Algumas delas muito desgastantes, porque usam como instrumento o próprio corpo humano, a mente, a alma, enfim, tudo. Então, isso é preciso. E que é sacrificante, porque você, para poder se tornar um artista da dança, você sacrifica a sua adolescência. Muitas vezes você não tem uma vida igual que tem todos os adolescentes. Você tem que cuidar porque você precisa do seu corpo bem. Quando não a própria infância, né? É verdade. Para finalizar, enfim, se você tivesse que dizer uma frase para alguém que está jovem hoje, está na dança, está no trabalho, o que você diria, hein, Rui? Em 1977, tinha um programa chamado Corpo de Baile, que passava... quem criou foi eu sei só o apelido de quem criou, que chama Pipoca, e que trazia um documentário sobre o corpo de baile do Teatro Municipal. E um bailarino carioca
Carlos Dimitri, não é? Negro, não é? E eu, naquele momento, olhava de maneira muito, não é, espelhada. Quem são os negros? Quem são pessoas como eu que dançam, não é? E tinha um depoimento do Carlos Dimitri que era assim: não se cria um filho para ser bailarino, não é? Naquele momento. Será que hoje nós já conseguimos mudar essa realidade? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não é? E isso, não é? Através do exemplo, através das ações, através da política, uma política hoje, uma política nacional para as artes, que torna a arte um marco legal, não é? Isso é também importante, não é? Que essas pessoas cheguem e saibam que não estão sozinhas, que elas podem vir, não é? Quer dizer, então uma boa palavra é: segue seu sonho. Rui Moreira, muito obrigada a você, muito obrigada, Dalal Ascar. Eu termino dizendo a você o imenso respeito, não é, de recebê-lo aqui junto com Dalal Ascar, a admiração por tudo que você trouxe de informação e principalmente pelo que você traz da sua ancestralidade, não é? Da sua memória e de quanto você faz pela arte, respeitando sempre quem você é e os passos que você está dando. Então, muito obrigada por essa nossa conversa hoje. Quem agradece sou eu, muitíssimo. Eu agradeço também a sua presença e faço das palavras da Kátia minhas palavras também. Muito obrigada e espero que a gente possa até se unir mais para poder ajudar a construir, né, essa verdadeira política da dança e solidificá-la. Que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigada. Gente, eu encerro esse último episódio com a minha participação aqui no Dalal e Companhia. Adorei participar, recomendo que assistam todos os episódios, que se inscrevam no canal Balé Dalal Ascar e que deem seus likes, enfim, que sigam nas redes. Gente, vale a pena a gente não só assistir as conversas, mas também os balés e as danças, viu? E até a próxima.